A todas e a todos, queria agradecer a vossa presença aqui. Eu queria, obviamente, começar também por agradecer ao IRU, ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, à doutora Olívia Mira, que está aqui hoje em representação do IRU e da Sra. Presidente, cumprimentar todos os autarcas aqui presentes, de uma forma especial, e também todos os que aqui estão nas diversas qualidades, não só de interessados, mas também de pessoas que são importantes para o território, para valorizar o território, para, no fundo, também apreciar aquilo que é o desenvolvimento sustentável que o território tem para oferecer, e é isso que nos traz aqui hoje. Antes de iniciar propriamente a apresentação que tenho preparado, queria refletir convosco em conjunto o seguinte: nós, provavelmente, um dos principais desafios que nós temos nos próximos anos em Portugal, no país e também na nossa terra, é de facto promover a habitação e promover a habitação a custos acessíveis. Nós podemos achar que isto é só uma tarefa do Estado, e essa é uma posição cómoda, porque o Estado somos todos nós e, portanto, é muito fácil desviar para o Estado a responsabilidade de uma matéria que é importante. Eu devo dizer que o direito à habitação tem consagração expressa na Constituição da República Portuguesa, no capítulo dos direitos fundamentais, e o direito à habitação é isso mesmo, é um direito que deve ser exercido, porque a habitação, de facto, é aquele sítio onde nós encontramos o nosso refúgio, onde nós nos organizamos, onde nós podemos também chorar quando é preciso, onde rimos quando é preciso rir também, necessário que é, e ter habitação condigna, mais do que um sonho, deve ser um objetivo coletivo que todos nós, enquanto comunidade, possamos alcançar em conjunto. Dito isto, e eu percebo que o mercado imobiliário é um mercado em evolução, é um mercado que também está suscetível àquilo que é a lei da oferta e da procura, e tudo isso tem que funcionar, mas enquanto atores do território, nós devemos perceber que, se nós estivermos a fomentar um mercado que, desreguladamente, o que tem para oferecer às pessoas é custos cada vez mais inacessíveis de habitação, aquilo que nós vamos criar é um concelho onde os jovens não conseguem aqui estabelecer-se, e a médio e longo prazo nós teremos um problema muito grave de sustentabilidade enquanto comunidade. E, portanto, naturalmente que o Estado tem que fazer o seu caminho, naturalmente que a habitação, promover a habitação pública, é um dos objetivos que o PRR e que também todos os planos que o IRU também está a desenvolver em consonância com o Governo da República tem de fazer o seu caminho. É óbvio que os programas de promoção da habitação pública demoram muito tempo até terem uma eficácia e uma efetividade, mas, para vos dar algumas notas de exemplos, noutros países, e não creio que tenham modelos de desenvolvimento inferiores aos níveis de desenvolvimento portugueses, há países onde o parque público de habitação, por exemplo, anda na casa dos 25%, outros até mais, e no caso português nós temos um parque público de habitação que é inferior a 5%. E, portanto, há muito caminho a fazer, e promover o parque público de habitação é também dar oportunidade para que o mercado tenha alguma regulação e que se permita que aquelas pessoas que têm mais dificuldades no acesso de condições económicas tenham uma resposta que não seja concorrencial também com a oferta que o mercado tem no âmbito da lei da oferta e da procura. E, portanto, parece-me que é possível conciliar aquilo que é o esforço público na promoção da habitação condigna, naquele também é um esforço coletivo privado de todos nós na promoção também da habitação a custos acessíveis. É neste equilíbrio, nesta relação virtuosa entre poderes públicos e poderes privados e o mercado, que tem que encontrar a chave da resolução dos nossos problemas coletivos, nomeadamente, como disse, em primeira análise, o acesso à habitação condigna e a custos acessíveis. Dito isto, o que é que nos traz aqui hoje, então, para falarmos, fechar esta reflexão inicial? Nós temos, depois da aprovação na reunião de Câmara, um projeto de regulamento que está em consulta pública e que eu creio que foi distribuído à entrada a todos. E esta consulta pública, este regulamento em consulta pública, visa, sobretudo, permitir que o município também esteja na linha da frente daquilo que é possível atualmente com as leis em vigor, de promover
prover de incentivos em termos de tributos, neste caso, de impostos e de taxas aplicáveis aos nossos municípios. E eu estou a ver aqui pessoas da construção, empreiteiros, estou a ver aqui mediadores imobiliários, estou a ver aqui público interessado e parceiros institucionais também, e é importante que se diga que nós podemos apoiar-nos mutuamente naquilo que é um desígnio comum, que é termos habitação de qualidade no nosso concelho e conseguir atrair e reter talento para o nosso concelho para que ele possa ter futuro. E, portanto, o que hoje nos traz aqui é, efetivamente, no fundo, falarmos sobre este regulamento, que é um regulamento que prevê, no fundo, a atribuição de benefícios fiscais no âmbito do município da Ruda e que foi deliberado em reunião de 19 de setembro e que seguirá para a aprovação da Assembleia Municipal. Neste âmbito, o que é que nós temos aqui como oportunidades? No fundo, nós pretendemos consagrar aqui um conjunto de incentivos municipais em matéria de promoção de uma política de habitação a custos mais acessíveis, alinhada com os objetivos estratégicos da nova Lei de Bases da Habitação e também dos programas centrais de promoção da habitação acessível. Um outro objetivo que temos é afirmar a promoção de uma política de reabilitação urbana e de construção com preocupações de responsabilidade ambiental e uso eficiente dos recursos. Ou seja, nós temos claramente a noção que os perímetros urbanos não são elásticos eternamente e têm que ter limites. Isso é bom para preservar o ecossistema e, sobretudo, nós também percebemos que quanto mais habitação existe, daqui por 10, 15, 20, 30 anos, nós temos que fazer investimento para conservar essa habitação que hoje é nova e que deixará de ser nova daqui a um tempo. E, portanto, estar a investir sempre em construção nova desenfreadamente vai agravar problemas e não vai resolver problemas. Portanto, a reabilitação urbana é, de facto, uma matéria central no nosso futuro coletivo. Depois, um outro objetivo com esta oportunidade, com este regulamento, é também o de consolidar um conjunto de incentivos que já vêm sendo consagrados e deliberados anualmente no pacote fiscal e que assim passam a ter uma consagração regulamentar mais sólida. Portanto, objetivos centrais: incentivo à reabilitação urbana, defesa da habitação e promoção do mercado de arrendamento com renda acessível, apoio à fixação das famílias, incentivo à sustentabilidade ambiental, ao desenvolvimento da atividade económica, criação e manutenção de postos de trabalho e também apoio ao incentivismo no que concerne aos prédios utilizados para os fins estatutários das associações. Portanto, que natureza de benefícios é que estamos aqui a falar e que natureza e âmbito é que estamos a propor? Portanto, no âmbito do IMI, que é o Imposto Municipal sobre Imóveis, no fundo, o que nós estamos a propor é que haja um incentivo, em termos de isenção total, do imposto cobrado no caso dos imóveis que tenham reabilitação, que tenham sido construídos há pelo menos 30 anos, ou os imóveis que não tendo estes 30 anos, ou tendo, inclusive, estejam sediados dentro, ou estejam situados, melhor dizendo, dentro de uma área de reabilitação urbana. Depois também vamos propor uma redução da taxa de IMI a aplicar a prédios urbanos destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes. Depois, temos também a previsão de uma redução da participação variável do IRS, que isto já existia no pacote fiscal, mas fica também com expressa consagração neste regulamento que está em consulta pública. Depois, uma isenção total ou parcial do IMI relativamente aos prédios destinados e afetos à execução das atividades das associações. Portanto, estamos a falar de certas associações que muitas vezes não têm ainda a redução do IMI, ou neste caso a isenção, e que passarão a poder beneficiar e a requerer. Depois, a redução do IMI no que respeita a prédios urbanos destinados a arrendamento e localizados em área. Já existia, acima, uma isenção possível se houvesse reabilitação. Não havendo reabilitação, pode existir à mesma uma redução do IMI, desde que haja arrendamento acessível nestes imóveis localizados em área. Ao contrário senso, o que vamos propor também, e que já foi aprovado numa das Assembleias Municipais, e que agora
pretendemos que passe a constar do regulamento é, no caso dos imóveis, numa primeira fase, os que estão dentro das áreas de reabilitação urbana e que não haja reabilitação desses imóveis e nenhum projeto a decorrer para a reabilitação, o que vamos propor é uma majoração para o triplo da taxa de IMI desses imóveis, porque, efetivamente, para além daquilo que a lei prevê, não faz sentido nós termos uma ARU que tem um conjunto de benefícios para além de fiscais, até em termos de taxas urbanísticas, e que os promotores imobiliários, ou neste caso os proprietários, não façam o devido acompanhamento em termos de manutenção e preservação e, sobretudo, não os coloquem no mercado de habitação. Depois, para prédios degradados, essa majoração é de 30% nos termos da lei. Atenção que há uma diferença no conceito entre imóveis devolutos e imóveis degradados. Os imóveis degradados têm uma consideração expressa na lei e é tipificado em condições em que eles estão degradados. Tem que haver uma comissão também que faça a vistoria e que faça um relatório que determine que os imóveis estão nessa qualificação e depois, naturalmente, as pessoas recebem uma notificação e podem exercer contraditório antes de ser aplicado um agravamento desta taxa do imposto. Depois, eu queria também falar de uma isenção total ou parcial do IMT. Neste caso, o IMT é o Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis. O IMI é um imposto anual que incide sobre o património imobiliário e o IMT, como sabem, é um imposto sobre as transações onerosas. E, portanto, também aqui nós propomos uma isenção do imposto, neste caso do IMT, no que respeita às transmissões onerosas de edifícios ou de frações reabilitadas cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos e ou localizados em ARU. Depois também dá nota de uma isenção total ou parcial da derrama, mas isto já é mais no âmbito da iniciativa económica, não tem aqui tanta pertinência, mas fica também neste regulamento que está em consulta pública e que já faz parte do pacote fiscal mais recentemente aplicado. Depois, em termos de condições gerais de acesso aos benefícios, no fundo, as pessoas singulares ou coletivas devem reunir os seguintes requisitos cumulativos, portanto, encontrarem-se legalmente constituídas em atividade, tenham a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado português, contribuições para a Segurança Social e dívidas ao município de Agudos dos Vinhos, cumpram com as condições legais necessárias ao exercício da respectiva atividade, nomeadamente em matéria de licenciamento, e não se encontrem em estado de insolvência, de liquidação, cessação da atividade ou em qualquer outra situação análoga, nem tenham o respectivo processo dependente. Os requisitos para o reconhecimento dos benefícios fiscais previstos nesta proposta de regulamento, gerais e especiais, são cumulativos, portanto, tem que preencher os requisitos. As isenções totais ou parciais de IMI que nós estamos a propor neste regulamento são concedidas por 3 anos, sendo possível uma renovação até ao limite legal em vigor. Atualmente o Código fala em 5 anos. Enfim, nós remetemos para a legislação porque iremos ao máximo que a lei permitir em cada momento, sem necessidade de depois estarmos a rever anualmente o regulamento se houver alguma alteração legislativa. Dizer também que as isenções de IMI são aplicáveis, salvo disposição em contrário, a partir do início do ano seguinte ao do reconhecimento por parte da Câmara Municipal, desde que o requerimento seja apresentado até o dia 30 de setembro do ano anterior. As isenções de IMT dependem do reconhecimento da Câmara Municipal após a realização de ato ou contrato que originou a transmissão, que constitua facto tributário do imposto e posterior comunicação de isenção, ou seja, na escritura vai haver a liquidação do imposto, depois há um pedido e há o reconhecimento ou não da isenção total ou parcial do imposto e aí depois há o reembolso, se for o caso, desse imposto que é cobrado. Salvo disposição expressa na lei ou no regulamento, as isenções não são acumuláveis. Operações de reabilitação urbana. Portanto, os prédios ou frações concluídos há mais de 30 anos ou localizados em ARU podem usufruir dos benefícios que falámos há pouco. Portanto, a isenção do IMI por 3 anos e depois tem os efeitos negativos se não houver atividade económica, neste caso, a reabilitação. A isenção do IMT nas aquisições de imóveis, neste caso destinados a intervenções de reabilitação, o adquirente
tem que reiniciar as obras no prazo máximo de 3 anos a contar da data da aquisição da escritura, ou seja, há uma transação do imóvel para reabilitação, ele instrui o processo, no fundo, para beneficiar do reembolso do IMT, é-lhe concedido, e ele, desde a data da escritura, tem 3 anos para fazer a reabilitação do imóvel. Se não o fizer, caduca o direito e tem que devolver, naturalmente, esse benefício que recebeu. A isenção do IMT na primeira transmissão subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para a habitação permanente ou custos acessíveis, ou quando localizado dentro de área de reabilitação urbana para finalidade própria e permanente de arrendamento acessível ou arrendamento para a habitação permanente. Há aqui duas situações distintas nestes dois casos, ou seja, no primeiro caso, portanto, há alguém que adquire e depois reabilita. No segundo caso, é alguém que reabilitou e vende para o arrendamento acessível. E, portanto, também pode beneficiar desta isenção nessa perspectiva. Depois, para a atribuição dos benefícios no número anterior, devem encontrar-se preenchidos as seguintes condições. A reabilitação tem que estar abrangida pelo regime jurídico da reabilitação urbana, não poderia deixar de ser de outra forma, tem que estar enquadrado nos termos da lei em vigor e, em consequência da intervenção prevista, o estado de conservação esteja 2 níveis acima do anteriormente atribuído. Ou seja, são requisitos que a própria lei define em termos de qualificar como estando em nível bom, etc. E, portanto, tem que esta situação estar verificada, assim como os requisitos da eficiência energética e da qualidade térmica dos edifícios. Os incentivos à atividade económica previstos no regulamento, eu não vou estar aqui a ser demasiadamente maçador, estão já no pacote fiscal que está em vigor ultimamente, assim como os apoios às famílias, aqui mais diretamente às famílias, com a redução também do IMI, consoante a composição do agregado familiar, em que está ali uma redução, conforme a composição do agregado familiar seja de um dependente, 2, 3 ou mais dependentes, será uma redução proporcional de 20, 40 ou 70 euros, respectivamente. Apoio ao arrendamento para fins habitacionais, portanto, neste caso, os contratos de arrendamento tenham um prazo igual ou superior a 5 anos, aí só se prevê o apoio para contratos de arrendamento já com uma base de vigência considerável, e o contrato de arrendamento tem que ser registado, obviamente, junto à autoridade tributária e numérica. O valor da renda praticado tem de cumprir as regras de fixação do valor da renda condicionada aos limites do preço da renda mensal de um alojamento no âmbito do programa de arrendamento acessível. Aqui, se calhar, o IRU tem mais informação que possa partilhar do que eu sobre estes programas da renda condicionada. Mas, pronto, no fundo, nós fomos beber aquilo que é a legislação sobre esta matéria. Ok? Em termos de eficiência energética, há aqui, de facto, a consagração da possibilidade de redução do IMI, conforme a lei prevê e pelas taxas máximas previstas na lei, até 25% nos prédios urbanos com eficiência energética e até 50% dos prédios rústicos integrados em áreas classificadas que proporcionem serviços de ecossistemas não apropriáveis pelo mercado, desde que sejam reconhecidos pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, portanto, o ICNR. Aqui no campo da eficiência energética, considera-se haver eficiência energética quando tenha sido atribuída ao prédio uma classe energética igual ou superior a A, ou quando é resultado da execução de obras de melhorias na promoção da eficiência, a classe energética atribuída ao prédio seja superior em pelo menos 2 classes face à classe energética anteriormente certificada. Ou quando o prédio aproveita águas residuais tratadas e águas pluviais. Pronto, no apoio ao associativismo, enfim, no fundo, também não vou ter aqui muito sobre esta matéria, mas no fundo, este regulamento prevê condições mais facilitadoras para que as associações e coletividades possam regularizar os seus imóveis e permitir também que tenham aqui isenções de IMI que serão sem dúvida bem-vindas para a persecução da sua atividade. Eu diria que para uma apresentação, enfim, mais genérica, ficava agora por aqui e ia convidar a doutora Olívia para poder fazer aqui a sua intervenção também. E depois, naturalmente, ficaremos ao dispor para alguma questão mais concreta e de pormenor que tenham de conveniente.
depois da leitura do próprio projeto de regulamento, como disse, está em consulta pública e, portanto, na fase da consulta pública, os contributos dos cidadãos são sempre bem-vindos, até porque, provavelmente, e a Sra. Presidente da Assembleia está aqui, o objetivo é levar este documento à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal de 30 de novembro, em princípio, que é essa a data prevista para a realização da próxima Assembleia Municipal, precisamente para que no início do próximo ano esteja já o regulamento em vigor e que nós consigamos também aproveitar estes mecanismos para incentivar a reabilitação urbana e para incentivar que essa reabilitação urbana aconteça com promoção de uma habitação mais acessível para que todos possam ter esse direito consagrado na Constituição da República. E basicamente é isso, e agora convidar, por favor, o relatório. Ora, muito boa tarde. Sr. Presidente já me apresentou, o meu nome é Olivia Mira, trabalho no Miru, sou responsável da área jurídica e venho aqui falar um bocadinho sobre habitação e mais concretamente sobre arrendamento acessível. Eu tenho a ideia que hoje em dia se fala muito do arrendamento acessível de uma forma, numa acessão assim um bocadinho mais genérica, mas o arrendamento acessível tem um regime e é esse regime que eu vos vim aqui hoje apresentar. Os problemas que existem, enfim, diria que desde sempre, mas com bastante cuidado que os tempos que correm, são subejamente conhecidos. Há vários instrumentos que os governos têm tentado implementar. A habitação tem um problema grande e não se consegue resolver de um dia para o outro, e os vários instrumentos legislativos que vão sendo elaborados e publicados têm que ser implementados. As habitações têm que ser ou construídas, ou adquiridas, ou reabilitadas, e isso leva o seu tempo. Julgo que os dois grandes regimes que atualmente estão em vigor, há vários, mas há dois que neste momento de facto têm um peso grande. Um é o primeiro direito, que tem sido muito falado, até por causa das condições mais favoráveis do PRR, tem um peso muito grande em cima de nós, e falo de nós aqui enquanto IRU, porque temos uma meta para cumprir, que 26 mil fogos até ao dia 30 de junho de 2026 e 26 mil fogos é de facto um objetivo, enfim, vamos ver, esperemos que o consigamos cumprir, mas não vai ser fácil. Um outro programa, que é este que eu venho aqui falar, que está em vigor, é o programa do arrendamento acessível, que é essencialmente, portanto, o PA é o programa do arrendamento acessível, é um programa de política de adesão voluntária destinado a incentivar a oferta de alojamentos para arrendamento habitacional a preços reduzidos, disponibilizado de acordo com uma taxa de esforço comportável para os agregados habitacionais. Portanto, pretende-se, com este programa, facilitar, através de condições vantajosas, e nomeadamente de alguns benefícios fiscais, facilitar aqui a oferta e a procura no sentido de disponibilizar habitações para um setor da sociedade que vá um bocadinho além, que tenha rendimentos intermédios, digamos assim. Portanto, é um programa, diria eu, muito vocacionado para a classe média, talvez, chamemos-lhe assim, porque uma vez que os programas habitacionais, nomeadamente o primeiro direito, estão mais vocacionados para estratos que têm rendimentos mais modestos. A que contratos é que se aplica o arrendamento acessível? Contratos de arrendamento habitacional de prédios urbanos de entidades públicas ou privadas,
contratos de arrendamento para subarrendamento habitacional de prédios urbanos cujo arrendatário seja um município ou outra entidade pública com competências na área da gestão de património, e os contratos de subarrendamento habitacional de prédios urbanos, objeto dos contratos de arrendamento para subarrendamento que estão referidos ali no ponto 2. Quem pode aceder? Os senhorios, portanto, como já referi, qualquer pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, desde que cumpra os limites de renda e as condições mínimas de segurança, salubridade e conforto definidas no programa do arrendamento acessível. Os arrendatários, qualquer pessoa ou um conjunto de pessoas, pode ser um grupo de amigos, por exemplo, que se juntam a partilhar uma casa, pode registar uma candidatura no PA, desde que o seu rendimento total seja inferior a um valor máximo definido no programa. Portanto, há uma portaria que define rendimentos máximos. Para terem uma ideia, com uma pessoa singular, julgo que são 35 mil euros, anuais, claro. E no caso de, por exemplo, um casal serão 45 mil euros, aqui acrescem 5 mil euros por cada pessoa a mais ou por cada dependente. Os estudantes, este programa também é para estudantes, os estudantes podem ser candidatos, mesmo não possuindo rendimentos, é uma exceção aqui ao programa, desde que o pagamento seja assegurado por uma pessoa com rendimentos que se constituirá como fiador. As vantagens do PA, o que se pretende é aumentar o acesso à habitação por parte dos agregados, incrementar a oferta a preços mais reduzidos, enfim, nos tempos que correm é difícil falar em preços reduzidos, e reforçar a segurança e a estabilidade no arrendamento habitacional. Promover um maior equilíbrio entre o setor do arrendamento e o da habitação própria, proporcionar respostas para as necessidades de mobilidade habitacional por razões familiares, profissionais e de estudo e de mobilidade para territórios do interior, o caso, por exemplo, dos professores, que é um grande problema neste momento. Precisamente tivemos uma reunião há muito pouco tempo por causa desta problemática dos professores que são deslocados e que têm muita dificuldade em conseguir encontrar uma casa a preços que sejam confortáveis para o seu rendimento, para o seu ordenado, não é? E melhorar o aproveitamento do parque edificado existente. O PA é gerido pelo IRU, mas o IRU também pode atuar diretamente como prestador, ou seja, pode dar de arrendamento alojamentos de que seja proprietário e arrendar habitações para subarrendamento e subarrendar os respectivos alojamentos. No âmbito do PRR, por exemplo, o IRU ele próprio tem aqui uma meta muito importante para cumprir, que é disponibilizar um determinado número, também até ao dia 30 de junho de 2026, disponibilizar um determinado número de fogos no mercado ao abrigo deste regime do arrendamento acessível. As possibilidades de arrendamento, as modalidades e finalidades e prazos. As modalidades o arrendamento pode ser para residência permanente ou para residência temporária de estudantes do ensino superior. No primeiro caso, os contratos têm que ter obrigatoriamente um prazo mínimo de 5 anos, no caso dos estudantes, um prazo mínimo de 9 meses. Eu sei que a lei do OE deste ano tem uma autorização legislativa no sentido de serem feitas algumas alterações a este programa do arrendamento acessível. Não sei se o prazo irá ser mexido ou não. Para já, a lei que está em vigor refere que os contratos têm que ter um prazo mínimo de 5 anos. Podem ser objeto destes contratos habitações, uma casa, um apartamento, uma fração autónoma, mas também uma parte de habitação, ou seja, um quarto, com direito à utilização das instalações sanitárias, da cozinha e das áreas comuns, portanto, a chamada serventia. O valor da renda é de pelo menos 20% inferior a um valor de referência que é estabelecido e que é aplicável a cada alojamento, dependendo das características do alojamento.
Este cálculo é realizado na plataforma do PA, está disponível no site do IRU, e resulta de fatores como a área do alojamento, os preços de mercado divulgados pelo INE e outros requisitos como a eficiência energética, a existência de estacionamento, a localização, enfim, as condições do próprio alojamento têm aqui algum peso. A plataforma disponibiliza um simulador e, portanto, é possível ir lá e tentar calcular o valor da renda. Portanto, para os arrendatários, a vantagem é conseguirem arrendar por um valor que é 20% abaixo deste valor de referência. Como é que isto funciona? O senhorio inscreve o alojamento na plataforma do PA e obtém um certificado de inscrição que indica desde logo a ocupação mínima e a renda máxima possível para aquele alojamento, de acordo com as tais informações que foram prestadas e que eu referi anteriormente. Os candidatos registram-se na plataforma também, obtêm um certificado de candidatura que indica a tipologia mínima do fogo que podem arrendar e o intervalo da renda de acordo também com as informações que são prestadas no próprio formulário de candidatura. O senhorio e os candidatos ou estabelecem diretamente e se entendem diretamente, ou através do mediador, ou na própria plataforma do PA. O contrato é celebrado livremente ao lei das regras do arrendamento urbano, sempre que tem que ter um prazo mínimo de 5 anos, e a ocupação, também há uma ocupação mínima, portanto, o mínimo é de uma pessoa por quarto. A renda deve ser, como eu já referi também há pouco, igual ou inferior ao máximo que é definido e situar-se entre 15% e 35% do rendimento médio mensal do agregado habitacional e, portanto, isto constitui, ao fim e ao cabo, a taxa de esforço para este tipo de arrendamento. Os certificados de alojamento e de candidatura e a ficha de alojamento que são assinados pelas partes, constituem anexos do contrato, confirmando as informações prestadas na plataforma do PA. O contrato de arrendamento é registrado no portal das finanças e é enviado ao IRU acompanhado daqueles anexos e do comprovativo dos seguros obrigatórios também nos tempos do PA. O IRU tem que verificar o cumprimento dos requisitos que estão estabelecidos nesta lei e até ao final de fevereiro de cada ano comunica à autoridade tributária a lista dos contratos que foram objeto de enquadramento do PA. Como é que os senhorios, neste caso, podem obter o benefício fiscal? Portanto, está prevista a lei a isenção de tributação em IRS e IRC relativamente aos rendimentos prediais resultantes de contratos de arrendamento ou subarrendamento habitacional enquadrados no PA. E para acesso ao benefício, o contrato de arrendamento tem que ser registado no portal das finanças e enviado ao IRU, acompanhado dos anexos e também dos comprovativos da contratação dos seguros. Portanto, a partir do momento em que o contrato é enquadrado pelo IRU e é remetido à AT, este benefício é obtido e depois é conseguido obter pela AT. A parte que interessará aqui mais será esta da compatibilidade com os programas municipais. Os municípios podem solicitar ao IRU a verificação da compatibilidade dos seus programas municipais de oferta para arrendamento habitacional em arrendamento acessível, regular por disposições próprias desses regulamentos, com vista ao enquadramento para os efeitos previstos no Decreto-Lei 68 de 2019, que é o Decreto-Lei que regula o Programa do Arrendamento Acessível. Consideram-se compatíveis com os programas com o PA, os programas municipais que assegurem os tais limites máximos de renda, que eu referi anteriormente, os prazos mínimos de arrendamento, que são os 5 anos ou os 9 meses, no caso dos estudantes, os limites máximos de rendimentos dos agregados para efeitos de elegibilidade, que estão definidos na Portaria Salvo 176 de 2019, e o limite máximo da taxa de esforço, que se situa entre os 15% e os 35% também
que eu referi, do rendimento dos agregados que eu referi. Para além disso, os números 27 a 30 do Estatuto dos Benefícios Fiscais estabelecem também aqui para os programas municipais de arrendamento acessível alguns benefícios fiscais. Nomeadamente, estão isentos de limitação à IRS e IRC pelos períodos de duração dos respectivos contratos, os rendimentos parciais obtidos no âmbito de programas municipais para arrendamento habitacional a custos acessíveis, considera-se para este efeito, ou pelo menos considera a lei para este efeito, programas municipais de arrendamento habitacional a custo acessível, os programas de iniciativa municipal que reúnam as condições que eu referi anteriormente. Os municípios que pretendam ver reconhecido este benefício têm que requerer, têm que há um procedimento definido na lei, neste caso numa portaria, que é a portaria 166 de 2020, se não me engano, exatamente 166 de 2020. Portanto, os municípios têm de submeter os seus programas municipais para arrendamento a custos acessíveis ao Ministro das Finanças para efeitos do reconhecimento deste benefício que está consagrado no Estatuto dos Benefícios Fiscais. O Ministro das Finanças procede ao reconhecimento desde que o programa cumpra os requisitos que estão estabelecidos no Decreto-Lei que regula o PA, que é o 68 de 2019, designadamente dos artigos 23 e 24, dizem respeito aos programas municipais de arrendamento acessível. Não sei se o município de Arruda já tem algum regulamento de habitação acessível, mas se não tem, fica aqui o convite para começar a pensar no assunto. O reconhecimento do Ministro das Finanças depende da aprovação pelo município de uma minuta de contrato de arrendamento e de subarrendamento genérica, com condições imperativas, de acordo com aqueles requisitos que eu referi há pouco. A minuta é essa que deverá ser usada nos contratos a celebrar ao abrigo do respectivo programa. No fim ao cabo, as vantagens deste programa são, essencialmente, o acesso a alojamentos a custos mais acessíveis, compatíveis com a taxa de esforço, rendimento estável e isento de IRS ou de IRC para os senhorios que aqui coloquem as suas habitações, segurança para ambas as partes, porque há uma taxa de esforço que é regulada e que tem aqui uma margem razoável, e acesso a seguros, já há seguros, os seguros obrigatórios já existem, seguros disponibilizados no mercado, então, através da plataforma do PA também estão disponíveis e há muita informação sobre estes seguros. A simplicidade e a desmaterialização dos procedimentos, que são todos eles conduzidos nesta plataforma, e, parece-me a mim também bastante importante, uma articulação com os programas municipais de promoção de habitação acessível e de eventual redução e isenção de IMI por parte dos municípios. E assim, em linhas muito gerais, e para não amassar muito, porque isto é muita lei, é muito artigo, é muito número, eu deixei aqui apenas uma visão muito genérica que é o arrendamento acessível e fico à vossa disposição para eventualmente alguma questão que queiram colocar. O que é importante nesta sessão, para além de dar a conhecer aquilo que é o projeto de regulamento que está neste momento em consulta pública, é convocar toda uma comunidade para aquilo que é uma necessidade que nós sentimos no território, que é, nós precisamos mesmo que existam condições para que a habitação seja um direito para o acesso acessível a todos, e para isso é preciso juntar esforços de toda a gente. Não é possível nós conseguirmos sozinhos resolver este problema e, portanto, tem que haver aqui uma parceria e uma colaboração virtuosa entre as entidades públicas do Estado Central, as entidades de autarquias locais, aquilo que é também o esforço coletivo
da comunidade enquanto agentes individuais e atores privados, e é no conjunto de todos os esforços que nós vamos conseguir dar resposta a estes problemas. E como digo, isto não se resolve de um dia para o outro, é preciso vontade política para resolver, é preciso vontade individual também para resolver, e é preciso vontade coletiva para a resolução ser uma realidade. E, portanto, mais do que um ciclo político, isto é preciso ser um desafio permanente na agenda política. Ou seja, isto tem que ir em todos os ciclos políticos. Este regulamento é mais um contributo para que nós consigamos ter aqui um conjunto de incentivos também para que os agentes privados, proprietários, promotores imobiliários, etc., possam fazer esta palavra passar, de que a habitação acessível é um desígnio da República e de todos nós. Há já alguns instrumentos que permitem que os proprietários privados tenham alguns incentivos para colocar os imóveis no mercado de arrendamento ou de habitação mais acessível. E o município também vai continuar este caminho, em conjugação com o IU e com o Governo da República. Nós fomos o primeiro município do país a ter a sua estratégia local de habitação aprovada e o primeiro contrato do primeiro direito assinado, aqui neste mesmo auditório, com a presença do Ministro Pedro Nuno Santos. Fomos o primeiro também a inaugurar uma requalificação de um bairro cofinanciado pelo primeiro direito, e temos, neste momento, a decorrer um processo ainda interno, depois os órgãos municipais pronunciar-se-ão em sede própria, em devido tempo, para a revisão da estratégia local de habitação, em que vamos continuar a afirmar esse desígnio, que é tentar que a habitação seja um direito. Dito isto, tenho a ideia que o vosso município foi dos primeiros a fazer as estratégias. foi mesmo o primeiro. Foi o primeiro, pois, E, portanto, enfim, este ponto na agenda política neste momento é muito claro. O direito à habitação tem que ser, de facto, materializado, exige muito espaço e, sobretudo, exige que esses espaços continuem a ser dados. Não vamos conseguir dar todos os espaços ao mesmo tempo, mas é preciso que haja vontade para que a caminhada se continue a fazer. E, portanto, é nesse objetivo que aqui estamos também, e este regulamento será mais um contributo para que essa caminhada seja feita e para que esses espaços venham a ser dados de uma forma sustentável e sustentada no território, e percebermos todos que, de facto, como disse na intervenção inicial, o território só terá futuro se tiver gente, e terá tanto mais futuro quanto mais qualificada for, e está aqui o diretor do agrupamento, que no fundo personifica aquilo que tem sido a qualidade do trabalho realizado ao nível do ensino, e que é também um fator de atratividade para o território, como todos sabemos aqui, mas se nós não tivermos a capacidade de reter aqui o talento, nós estamos a trabalhar para que eles usufruam desse trabalho. E, portanto, a habitação é um vetor fundamental para o desenvolvimento do território a curto, a médio e longo prazo, sempre. E, portanto, este é mais um passo que é dado com este regulamento. Não se resolve com este regulamento todos os problemas que existem na habitação do Conselho. Naturalmente, ninguém tem a validade de acreditar que isso acontece, mas o que não podemos fazer é continuar a perder tempo neste caminho, que é dar habitação condigna às pessoas e a um custo potencialmente acessível. Porque senão nós vamos condenar os nossos jovens a terem que procurar outros destinos, a terem que se dividir aqui com as famílias, a convidá-los a irem para outros pontos do território do país, e nós não queremos que isso aconteça.